Fala, pessoal! Nós estamos aqui para mais um episódio aqui do nosso podcast aqui da Paz Lagoa. E hoje a gente vai estar com uma convidada muito especial, doutora Alice Vasconcelos. Ela que é psicóloga da Prefeitura do Recife, professora universitária e esposa do Guga, um dos nossos ministros de louvor aqui da Paz Lagoa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental, sobre a história da vida dela, aproveitar esse tempo que a gente para refletir, né? Esse tempo de Setembro Amarelo é um tempo que a gente sempre para refletir um pouco sobre saúde mental. E eu queria começar dando as boas-vindas para Alice. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Renatinha. E uma coisa que a gente sempre começa, Alice, aqui, é conhecer um pouquinho sobre a sua história. Quem é a Alice? Como é que a Alice chegou até aqui? Como é que a Alice conheceu Jesus? Antes da gente entrar um pouco nessa parte profissional. A pergunta de milhões, né? Para o nosso telespectador conhecer você, Perfeito. Alice. Quem é a Alice? Eu sou filha de pais maravilhosos, né? Que me criaram desde o início, dentro de uma igreja, dentro do evangelho, né? Com muito carinho, muito amor, muito cuidado. Eu cresci dentro da igreja. Mas, apesar de crescer dentro da igreja, a gente sempre passa por aquele processo onde a gente mesmo tem o nosso momento, né? Sim. Então, eu lembro assim, você perguntou, né, como foi que eu conheci Jesus? Eu lembro que foi através de um professor ateu na escola. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Na igreja, mas quem me apresentou sem querer foi um professor ateu. Porque eu estava bem naquela fase ali do ensino médio, né, de muitos questionamentos. E aí ele era bem crítico, né, de evangélicos, etc. E ele fez uma crítica em sala de aula, falando assim, vocês aqui, eu aposto que tem um bocado de menino aqui que é filho de crente, mas não sabe nem porque é crente. Não sabe nunca, nem sabe se realmente crê em Deus ou não, se crê em Jesus ou não. E eu me peguei naquela hora, meu Deus, é verdade, eu tô na igreja faz tanto tempo e eu nunca nem li a Bíblia. Como é que eu sei se eu acredito ou não naquilo que meus pais me ensinaram, né? E aí eu decidi ler a Bíblia por causa dele. Sim. E aí, pra ser sincera, eu jurei que eu ia ler a Bíblia, que eu ia odiar. Porque eu sabia que tinha algumas coisas ali no Antigo Testamento, né? Que eu achava que eu ia ficar meio mexida, que eu ia questionar porque Deus tinha feito. Mas, Renatinha, assim, sinceramente, quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus foi abrindo, assim, meu coração de uma forma que eu lembro, assim, que eu passava horas lendo a Bíblia ali, que eu nunca tinha lido, assim, inteira, né? E ele foi falando muito comigo ali, através da Bíblia, assim, de realmente um contato com a verdade, sabe? Assim, de ter uma certeza que o que eu estava lendo era a palavra de Deus. E aí, a partir dessa provocação desse professor ateu, eu tive esse real encontro, assim, com Jesus, assim, de agora eu sei quem o Senhor é e eu posso dizer que eu creio, né? Como eu acredito, não apenas como meus pais me ensinaram. Não é só a fé dos pais, né? Exatamente. E aí foi também um divisor de águas na minha vida. Eu tinha 17 anos de idade. Que bênção. Mas, de certa forma, o ensino que os seus pais lhe deram, né, trouxeram sobre você, causou impactos, né? Com até nessa certeza, descoberta. com Porque certeza. é uma coisa que a gente sempre bate aqui, né? Falando. A importância do legado que os pais deixam para os filhos. Porque, da mesma forma que você, eu também nasci, o meu lar era bem estruturado, mas em determinado momento a minha mãe se converte e ela passa aí anos orando e falando de Jesus. E eu não tinha achado o meu caminho também, até que tem um momento na minha história que eu tenho um encontro com o Senhor. E a gente vê a importância daquilo que os pais falavam, né? Aquilo, poxa. Que eu lembro, não sei se aconteceu com você, mas assim, na minha época eu dizia, meu Deus, eu não vou ler a mesma coisa que a minha mãe tá lendo. E hoje me pega aqui pastoreando a minha mãe. É uma grande coincidência, né? Sim. Mas aí, como é que a Alice se depara com a psicologia? Como é que a psicologia entra na vida de Alice? Pronto, essa daí também foi uma entrada meio inusitada, né? Eu nunca tinha pensado em ser psicóloga, não era uma coisa que eu digo assim, desde criança eu tive esse sonho. Meu pai, ele é formado em psicologia, apesar de não atuar, mas ele é formado em psicologia. Atualmente, inclusive, meu pai é formado em psicologia, minha mãe depois se formou em psicologia, Gustavo é formado em psicologia e meu sogro também é psicólogo. Eita, a família de psicólogos. A família toda. É bom que todo mundo trata todo mundo. Ou não, é todo mundo meio bagunçado. Mas assim, eu lembro que eu tinha sempre uma vontade muito grande de fazer algo na qual eu pudesse ajudar pessoas. Eu sabia que eu queria isso. Não sabia como, nem por onde, qual caminho seguir. Mas eu sabia que eu queria uma profissão onde eu pudesse cuidar de pessoas. E eu sempre tinha essa coisa assim, eu quero cuidar de quem não tem esse espaço de ser cuidado, sabe? Sim.
E aí, o meu primeiro curso foi Relações Internacionais. Porque eu tinha uma visão meio de que eu queria atuar por essa via mais política, de cuidado. Sendo que eu acabei me decepcionando com o curso, não por nada em específico, mas porque realmente eu morava em João Pessoa na época, e o curso lá na universidade que eu comecei a fazer, que era estadual, era meio sucateado, sabe? E aí eu fiquei meio decepcionada com a faculdade, aí eu abri ali o SISU no meio do ano, já era Enem na época. Aí eu pensei, vou tentar outra coisa. Ah, sim, a minha faculdade entrou de greve, Relações Internacionais entrou de greve. Aí eu fiquei sem fazer nada em casa, né? Aí eu pensei, vou tentar alguma coisa pra ver, né, se eu encontro alguma outra coisa. Aí minha nota dá pra passar em psicologia, eu vou colocar. E aí eu fui só testar, enquanto a outra tava de greve, eu fui testar, fazer psicologia por 2 semanas pra ver se eu gostava. E aí eu me apaixonei pelo curso e nunca mais voltei pra Relações Internacionais, né? E eu lembro que uma das coisas que me fez decidir também ficar em psicologia foi um dia que eu tava na igreja. E uma das pessoas lá da igreja, uma moça, ela era psicóloga. E eu lembro que ela foi falar para a igreja, porque ela estava saindo em missão. E ela falou assim, que eu escolhi meu curso de psicologia porque me abriu as portas para cuidar de pessoas e para falar de Jesus. E aí eu lembro que na hora eu pensei, é isso que eu quero um curso que faça sentido para mim nessa via, né? E aí eu, não, vou ficar em psicologia mesmo, né? E aí eu comecei a gostar do curso. E aí eu me encontrei, né? Desde então, eu tenho me aprofundado cada vez mais em estudar psicologia. Passei por algumas crises durante o meu curso também, que eu acho que é natural, né? Ainda mais psicologia, que é um curso que faz a gente refletir bastante sobre quem a gente é, como se dão nossas relações, né? Refletir sobre a nossa fé também, o papel que ela tem nas nossas vidas. Mas aí o curso, essa área foi cada vez mais me capturando, né? E aí eu terminei a graduação, fui fazer especialização, depois mestrado, agora eu estou no doutorado quebrando a cabeça. Mas sempre nessa perspectiva, assim, a psicologia para mim sempre teve esse sentido de é um meio pelo qual eu posso, de alguma forma, ajudar pessoas. Inclusive, hoje, enquanto professora, é muito curioso, porque a gente sempre pergunta para os alunos, né? Por que escolheu psicologia? Uhum. E essa é uma frase muito comum. Muita gente procura o curso de psicologia para ajudar pessoas, né? E a gente acaba descobrindo que é muito mais do que isso, né? Mas, ainda assim, esse sempre foi, assim, meio que a minha raiz, sabe? Nessa área. É uma oportunidade de cuidado com as pessoas. Amém. E hoje a gente está num mundo que... Caramba, o mundo... Eu acho que a gente nunca evidenciou tanto as questões emocionais como a gente tem visto hoje, né? A gente vive numa era da informação, numa era da tecnologia, que a gente tem tantas ferramentas, tantos instrumentos para aproximar pessoas, como esse podcast, por exemplo, ou uma mídia social, e a gente vê cada vez mais as pessoas distantes, adoecidas emocionalmente, né? E às vezes não sabe qual o momento, em que momento procurar ajuda, em que momento não procurar ajuda. E aí, aproveitando que eu estou diante de você, quais são, se você pudesse assim, dar uma dica, que momento a gente deve buscar esse autocuidado, essa ajuda de enxergar, tipo, olha, aqui não está indo por um caminho legal, né? Como identificar se algo não está bem na nossa saúde emocional? Eu acho que assim, Renatinha, a gente sempre pode pedir ajuda, né? A gente nunca consegue fazer nada sozinho nessa vida. Do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente está sempre rodeado de relações e de pessoas que vão precisar nos dar suporte em alguma coisa, né? Então, eu acho que isso é importante, porque como você falou, hoje em dia a gente tem cada vez mais ferramentas para nos conectar e, ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais individualizado, né? E a gente tem uma epidemia de transtornos mentais, de adoecimento mental, e cada vez mais pessoas vivendo em caixinhas, né? Solitárias mesmo. A gente tem países aí que os governos estão tentando incentivar as pessoas a se casarem, porque não estão com taxa de natalidade, as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas mesmo. Sim. E é importante a gente resgatar essa nossa face social, né? De entender que sozinho mesmo a gente não consegue muita coisa. E a gente tende ao adoecimento mesmo. Então, assim, pedir ajuda, de certa forma, é a condição sine qua non para a nossa existência, né? A gente sempre precisa dos outros para uma coisa ou para outra. Agora, eu acho que fica mais refinado quando a gente pensa em quando a gente precisa pedir ajuda profissional, sim, né? Sim. Quando é que a gente precisa buscar essa ajuda técnica mesmo, de um profissional psicólogo ou psiquiatra, né? E aí, assim, não sei se já ouviu falar, mas psicólogo gosta de dizer que terapia é bom pra todo mundo, né? Se todo puder, faça. É esquema de pirâmide, né? Se puder, faça, né? Então, assim,
é sempre importante ter um processo mesmo de terapia, porque a gente passa por um processo de autoconhecimento, a gente passa por um processo de entender como certas coisas podem ser gatilhos mesmo na nossa vida, aprender a reconhecer, aprender a lidar com certas emoções, né? Mas existe realmente, assim, algum ponto que a gente pode pensar assim, realmente, a partir de agora, eu tô talvez adoecida mentalmente. Eu acho que a gente sempre pede muito para a pessoa refletir nesse sentido, o quanto que isso tá te afetando na tua vida. Em que sentido? No sentido de o quanto isso tá transformando as tuas relações, os teus relacionamentos interpessoais. O quanto isso tem afetado o teu funcionamento prático em relação a atividades diárias, em relação ao trabalho mesmo, a criatividade no trabalho, a autonomia no trabalho. O quanto isso tem interferido também na tua rotina, né? Coisas que você antes tinha prazer em fazer, que agora talvez você não esteja mais conseguindo fazer, ou mesmo que consiga, não está tendo mais o prazer que tinha antes. Vai perdendo meio que o sentido, a cor, as coisas, sabe? Então, eu acho que, assim, um ponto onde a gente pode perceber que a gente tá realmente precisando de uma ajuda profissional é quando a gente se percebe sendo muito afetado por alguns sentimentos. Porque, assim, hoje em dia, a gente tem uma tendência a querer mascarar os sentimentos ruins, né? A gente quer passar logo pelos sentimentos ruins e chegar na fase boa, né? E a gente tem rede social que só mostra o lado bom de todo mundo. Então, a gente acha que só a gente tá sofrendo, todo mundo tá bem e eu que tô sofrendo. Então, eu quero atravessar logo isso. Então, a gente não se permite viver, muitas vezes, alguns lutos, algumas fases ruins mesmo, sabe? E aí, a gente, às vezes, quer mascarar. E a gente não sabe lidar com sentimentos como ansiedade, como medo, como tristeza, que fazem parte da nossa experiência no mundo. Que a gente vive no mundo caído, então a gente lida com dificuldades o tempo todo e que tem uma função também, né? Então, a ansiedade, por exemplo. Se eu tenho um trabalho para entregar, a ansiedade ela pode me ajudar no sentido de que eu cumpra... De cumprir a tarefa, né? Exatamente, né? Então, tem funções. O problema é quando isso fica muito exacerbado, né? Então, às vezes as pessoas procuram psicólogo, psiquiatra, porque às vezes a demanda é que quer parar de sentir ansiedade, quer parar de sentir medo, e isso não é possível, faz parte da nossa experiência no mundo. A questão é quando isso está atrapalhando, né? Exatamente, quando isso está me afetando a ponto de que eu não consigo viver outros tipos de experiência, né? Então, eu estou tão ansioso que eu não consigo mais ficar alegre, eu não consigo mais ficar relaxado. Eu não tenho mais um equilíbrio entre ansiedade e relaxamento. Agora eu sou só ansioso o tempo todo. Eu tô tão triste que mesmo as coisas que me davam alegria não estão mais me dando alegria. E isso vai se prolongando por um tempo. E também não está relacionado a uma coisa específica que aconteceu, né? Por exemplo, eu perdi alguém importante, então é natural que a tristeza seja um sentimento presente por mais tempo. Então, assim, é realmente de avaliar. Não houve nenhum evento aqui muito significativo ali que me desestruturou. E, ao mesmo tempo, aquele sentimento ali de angústia tá me afetando para além do que eu consigo lidar. Então, eu não estou mais conseguindo executar minhas tarefas normalmente, eu não estou conseguindo mais me relacionar normalmente, como eu geralmente fazia, né? Então, esse geralmente é um ponto de alerta, é avaliar, assim, o quanto aquilo ali tem afetado a sua rotina, o seu dia a dia. E eu acho que, assim, isso a gente tem observado cada vez mais cedo, né? A gente tem visto muitas crianças, né? À toa que quando a gente vê um filme como esse que lançou há pouco, Divertidamente 2, que vai tratando ali sobre as questões de emoção, eu achei, assim, fantástico, porque a gente tem visto o quanto as crianças têm se identificado com esse não conseguir gerenciar sentimentos que são próprios, que todos têm, né? Como mesmo exemplo, sei lá, tem uma cobra venenosa aqui, você tem medo de chegar perto daquela cobra, o medo te protege para que você não chegue, né? O problema é quando você tem medo até do que não vê, né? Aquele medo vai roubando a sua alegria de viver. E a gente vê, pelo menos eu tenho essa percepção, como a gente hoje lida com pessoas, né, diretamente com pessoas, e eu percebo que há um certo preconceito em querer buscar ajuda. Tipo, eu já ouvi muitas pessoas dentro da igreja dizer, eu não vou para um psiquiatra porque eu não sou louco, eu não vou tomar remédio, eu não me vejo tomando remédio, ou esperar sempre que Deus vai fazer um milagre, Deus vai curar. Deus pode curar, Deus pode fazer um milagre, mas Deus também capacita o profissional para ser instrumento desse milagre na sua vida, né? Então, assim, a gente vê que há um
preconceito por parte das pessoas de dizer, eu estou adoecido emocionalmente, eu preciso de ajuda. E a pessoa vai tentando ali na força do seu braço, até que chega um momento que afunda e cai ali naquela areia movediça e não consegue sair mesmo, nem que seja com uma intervenção mais brusca. Né? Então, assim, como desmistificar isso pra pessoa, sabe? Tipo assim, ó, não tem problema em adoecer emocionalmente. A gente pega uma gripe, a gente adoece fisicamente, a gente, né? É mais uma faceta do ser humano. Sim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Porque tá muito enraizado na sociedade. Essa coisa de que psicólogo e psiquiatra é coisa de gente que tá pra lá de Bagdá, né? Você fala lá, pensa logo na tamarineira, pensa logo uma coisa assim. Extremos ali, e eu não, Deus me livre, né? E sabe o que eu percebo, Alice? Que dentro do ambiente de igreja, que está dentro do ambiente de igreja, é ainda pior. Porque a pessoa usa o escudo da fé para não querer assumir que precisa de ajuda. Não, eu sou crente, não pode acontecer isso comigo. E aí usa esse escudo e adoece mais ainda, né? Até que hoje a gente tem visto muito pastores, líderes, irmãos da fé adoecidos, né? E tipo assim, caramba, gente, busque ajuda, né? Não tenha preconceito, você precisa dessa ajuda e a gente tem visto isso cada vez mais cedo. E uma certa vergonha de admitir, né? Como se estivesse reconhecendo orgulho, né? Uma falta de fé, às vezes também, né? Aquela coisa de que depressão é falta de oração, tá ansioso, vai orar. Como se, quando a gente tivesse outras coisas, a gente também não buscasse outras ferramentas que são graças a Deus, né? Sim. Então, assim, se eu fico doente, se eu descubro uma doença física, se eu descubro um câncer, eu vou orar para que Deus me cure, eu vou entregar e confiar minha cura a Ele, mas eu também vou buscar um médico, né? Eu não necessariamente vou negar a medicina, porque isso seria falta de fé. A gente não faz isso com a doença física, mas a gente faz isso muito facilmente com a doença emocional, porque não é visível, né? E aquilo que não é visível, a gente tende a relegar ali ao âmbito do abstrato. A mascarar, né? Então, a gente associa muito, e eu entendo também porque as emoções, nossa espiritualidade, a gente não consegue separar essas coisas em caixinhas, né? Sim. A gente é um ser completo, nós somos bio, psico, social, espiritual, né? Relacional. Então, assim, a gente é composto por diversas dimensões e todas elas precisam de cuidado, né? E como você falou, Deus capacita profissionais. É meio de graça, né? Sim. Da mesma forma que ele capacita um médico, ele capacita também um psicólogo, um médico psiquiatra para cuidar ali da sua área de conhecimento. E isso não está necessariamente refletindo uma falta de fé ou refletindo uma falta de uma vida de oração ativa, né? A gente tem grandes homens de Deus que sofreram com coisas como essa. O próprio Lutero, Calvino também. A gente tem histórias aí de como passaram por períodos de depressão mesmo. Né? Se a gente for ler os Salmos, a gente vê ali Davi várias vezes. A gente vê Jeremias, a gente vê Abacuque. Pois é, né? E aí a gente fica nesse âmbito, assim, às vezes a gente se parece um pouquinho, né? Eu digo assim, a igreja de forma geral, com aqueles amigos de Jó, né? Que Jó tá passando ali por um momento de sofrimento intenso. Não, mas Deus faz isso, Deus faz aquilo. E aí a gente não para nem pra escutar o que a pessoa tá falando e que às vezes é só do momento, né? É do momento que ela tá vivendo. Às vezes não é o que ela realmente acha. É aquela situação que tá levando ela a sentir daquela forma, né? Vendo a realidade com os óculos ali meio que distorcidos, né? Então, assim, eu acho que passa muito por ações como essa, né, Renatinha? De ter um espaço dentro da igreja, de estar falando sobre isso. É um trabalho de formiguinha que vai desmistificando mesmo essa ideia de que adoecimento emocional é falta de fé, que eu acho que é o que está na base, assim, desse preconceito dentro da igreja. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu vi no Instagram uma caixinha de perguntas para um pastor bem referência, assim, e o pessoal tava perguntando, pode ir no psicólogo? Até hoje o pessoal ainda pergunta, né? Eu fico, meu Deus, a essa altura do campeonato, ainda tem tanta gente pensando dessa forma, né? Infelizmente. Pode e deve, né? E aí ele respondeu, com certeza, é meio de graça, né? De Deus. Mas ainda existe muito isso. Eu lembro que durante a faculdade, como eu falei, eu passei por algumas crises nesse sentido, né? Será que o que eu estou fazendo aqui enquanto psicóloga em formação tá mascarando processos espirituais dos outros, falta de fé?
E eu lembro que eu li algumas pessoas, assim, alguns cristãos que escrevem nesse sentido, que como se psicologia fosse coisa, né? Sai pra lá, de forma alguma. Crente é aqui, na oração, etc. Mas ele sempre me voltava a essa questão, né? Assim, realmente é meio de graça de Deus, né? Sim. Então, entender mesmo que profissionais da saúde mental, eles são capacitados por Deus para cuidar desses aspectos, né? E que fazer uma coisa não necessariamente nega a outra. Não é porque eu vou procurar um psicólogo que agora eu vou parar de orar também para Deus me curar, ou que eu vou parar de buscar. Não, justamente a gente é integral. Sim. Então, se eu estou cuidando de uma área, eu também posso continuar cuidando da outra. E aí eu vou me fortalecendo, né? Isso. E evito esse discurso que muitas vezes é tão duro com a gente mesmo, né? Que a gente não se reconhece nesse lugar de ser cuidado, né? Principalmente dentro da igreja, né? E, assim, você falou de grandes homens de Deus, né? Que passaram por processos de depressão, né? E hoje a gente ouve muito sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mas, afinal de contas, o que seria cada... Eu sei que existe uma gama de enfermidades, né? Na área da saúde mental, né? Tem várias aí. Mas eu acho que hoje o que a gente mais ouve falar é a depressão, a ansiedade e o síndrome do pânico. Qual a diferença entre um e o outro? Não tem diferença, para que as pessoas possam entender um pouco o que é cada coisa, até para se identificar. Sim. O que é que eu posso estar tendo que eu não sei? Perfeito. A gente tem critérios diagnósticos que diferenciam cada um desses transtornos, né? Então, quando a pessoa vai num psicólogo ou num psiquiatra para passar por um processo de psicodiagnóstico, vai ser feita uma avaliação daqueles sintomas para tentar entender qual seria exatamente o que está acontecendo. A gente tem, e por isso a confusão muitas vezes, situações em que a gente tem uma mistura de diferentes tipos de adoecimento ao mesmo tempo. Então, a pessoa passa por Pode ter mais de uma coisa ao Pode ter mais de uma coisa ao mesmo tempo. E as fronteiras entre os sentimentos, elas são bem, assim, flexíveis, né? Então, se mistura muito. Mas se fosse para dar, assim, uma diferença geral, a depressão, ela passa mais por um processo de uma apatia mesmo. É mais uma tristeza prolongada, uma falta de energia, sabe? Enquanto o processo da ansiedade, ele é muito mais agitado, por assim dizer. Como você até falou no filme, né, Divertidamente, que eu puder assistir. É aquela coisa agitada ali, né? Então, é a tentativa de controlar diversos cenários possíveis e ficar ansioso, tentando prever o que vai vir e, ao mesmo tempo, sempre prevendo coisas muito catastróficas, né? Então, eu tô ali sempre tendo ansiedade. A espera de que algo ruim vai acontecer. Na próxima esquina tem alguma coisa ruim me esperando e eu preciso me precaver para o que tá me esperando. Então, eu fico aqui o tempo todo na minha cabeça pensando em tudo que pode dar errado e tentando planejar para dar conta de tudo que pode dar errado. E o pior, muitas vezes acreditando que vai acontecer aquilo ali, né? Acreditando, com certeza, tendo certeza absoluta que algo vai dar errado. E todo mundo passa por isso uma hora ou outra na vida, né? Como a gente falou logo no início, é muito mais a questão da persistência e o quanto isso tá interferindo no restante dos processos da sua vida. E aí, essa ansiedade é tão grande que ela te paralisa, né? Eu tô com tanto medo do que vem pela frente e eu fico tão ansiosa que eu não consigo nem fazer nada no presente, porque eu tô ocupada demais pensando em tudo que pode acontecer no futuro, né? Sim. E a síndrome do pânico, a gente já tem uma categoria um pouco diferente, mas é quando a gente tem ocorrências de crises de pânico, né? Sim. Então, tem muito a ver com esse processo da ansiedade, mas essa ansiedade, ela meio que extrapola para um medo também. Sim. E aí, para além de apenas me precaver e de imaginar milhares de cenários possíveis, eu também fico com muito medo do que pode acontecer. Eu tenho muito medo da morte, aquilo ali como uma coisa muito presente, sabe? A ponto de que aquilo ali me desestabiliza e eu tenho uma crise de pânico, em que eu não consigo sair de casa, em que eu sinto que eu tô morrendo. E que também muitas vezes é muito parecida também com um episódio de uma crise de ansiedade, né? E aí, por isso, justamente porque as fronteiras entre esses sintomas, às vezes a gente tem sintomas que são iguais. Em diferentes transtornos,
é tão importante evitar também o autodiagnóstico, que hoje em dia todo mundo quer fazer, né? Todo mundo, procura logo um médico, toma um Rivotril ali, toma um remédio ali. Meu né? médico disse que eu tenho isso, me passou tal remédio, toma tu também, que pra mim melhorou. Só quer tomar a medicação, como se fosse uma pílula mágica, você toma ali e resolve os problemas. Toma só uma bandinha, né? Até uma bandinha, toma metade. Aí quando acorda no outro dia, o problema volta todo de novo, né? Justamente porque às vezes a gente pode estar tratando uma coisa que nem era pra estar sendo tratada e deixando de lado que realmente precisava de tratamento, né? Aí hoje em dia, com o ChatGPT, com o Google, todo mundo se acha um pouquinho médico, um pouquinho psicólogo, né? E aí pesquisa, e aí você acha lá no Google, já disse, eu tenho aquilo ali, né? Eu tenho isso aqui, eu tenho depressão. Aí procura qual é o remédio para depressão, aí vai atrás de uma receita. Já procura um amigo médico, né? Exato. E aí isso vai piorando. Isso piora bastante. Não trata a raiz das coisas, não tá tratando, e pelo contrário, tá piorando. Porque tanto tá deixando o tempo passar sem tratar, como você pode estar acrescentando novos sintomas. Inclusive, uma tendência a absorver sintomas que você nem tinha antes. Como você pesquisou, você viu que tinha aquilo ali, você se identificou um pouquinho. Aí, eita, aqui diz também que tem crise de ansiedade. Eu nem tinha crise de ansiedade antes. Começa a ter, né? Mas eu começo a ter, porque eu começo a absorver aquilo ali. A gente é muito sugestivo, né? Sim. Então, é muito importante procurar um profissional para dar um diagnóstico responsável. Porque o diagnóstico ele é feito dentro de um processo de avaliação. Alice, hoje eu assisti... Na verdade, a minha mãe gosta muito desses vídeos de Instagram e tal, de mandar pelo WhatsApp. E hoje ela me mandou, coincidentemente hoje, nessa conversa, hoje ela mandou no grupo da família, assim, de uma médica, falando sobre, depressão, ansiedade e pânico. Exatamente sobre isso. Só que ela não é psicóloga, ela é médica. Ela dizendo que deficiências de vitaminas, por exemplo, vitamina B12, vitamina D, algumas coisas assim, geram sintomas que podem ocasionar nos sintomas de uma depressão, de uma ansiedade, e você não está necessariamente com aquilo. Está acontecendo uma movimentação orgânica no seu corpo. É possível isso acontecer? Como eu te falei, né? A gente é um integrado. Então, quando uma coisa está desregulada, pode muito facilmente afetar em outras. A gente pode ir para um exemplo muito prático aqui. Quem é mulher vai saber que, às vezes, durante um período do mês, a gente pode se perguntar, será que eu tô com depressão? Toda semana chorando, comer chocolate, será que eu tô com depressão? Aí de repente, não, era só meu ciclo normal. Então, assim, existem variações, às vezes, hormonais, que podem influenciar. Deficiência de vitamina D, às vezes, por exemplo, causa um certo cansaço, que poderia ser confundido com outros sintomas emocionais. Né? Mas, assim, o que é importante diferenciar é que é a intensidade desses sintomas, a intensidade desses sentimentos, dessas sensações. Porque quando a gente tem, por uma questão de um ciclo hormonal, por uma deficiência de vitamina, a gente tem coisas mais pontuais, elas não são persistentes. E também, se eu trato aquela deficiência, aquele ciclo hormonal, ele passa normalmente, aquilo ali passa também, né? Então, a diferença quando a gente tem um adoecimento mental é muito esse caráter da persistência e do nível de afetação. Isso é sempre um critério diagnóstico. É o quanto tempo esses sintomas duram e o quanto eles estão interferindo na vida do sujeito. Por isso que é uma avaliação clínica. Porque, às vezes, e é por isso que é importante também não se comparar muito aos processos de outras pessoas. O que para uma pessoa é um sintoma de uma ansiedade mais leve, para outra, essa é a mesma intensidade da ansiedade pode caracterizar uma ansiedade patológica, porque na vida dele teve mais impactos. Sim. Então, a avaliação clínica é muito importante, porque você vai estudar cada caso. Sim. Em psicologia, a gente brinca muito que são 5 anos estudando para sair da faculdade falando depende, para tudo. Qualquer pergunta que fazem, depende. Mas é porque é justamente isso. A gente precisa avaliar cada caso. Para cada pessoa, a gente tem uma realidade diferente. Não existe receita de bolo quando a gente está falando de ser humano, né? Às vezes o pessoal vem, eu tenho um amigo que está com tal coisa, o que é que será? Depende. Exato. Depende da história de vida, depende do contexto, depende se aconteceu alguma coisa, depende se isso já foi algo recorrente ou se está aparecendo pela primeira vez
tudo vai ser avaliado por um profissional com muita responsabilidade e muito cuidado, né? Então, justamente por isso que é muito importante a gente evitar esse autodiagnóstico. Sim. Esses autodiagnósticos de rede social, meu Deus, dá uma dor no terrível. coração quando eu vejo. Tem TikTok, assim, às vezes... A gente tem esse mundo do digital, do social, parece que eu nunca vi tanta gente expert em tantas coisas, né? Todo mundo sabe todo mundo é doutor em tudo, sabe um pouquinho de... Você bota lá política, sabe tudo sobre política. Você bota lá falar sobre o Supremo, sabe tudo sobre o Supremo. Você fala lá sobre futebol, sei tudo sobre futebol. Sabe tudo. É o mundo dos experts, né? Então, assim, você falar de qualquer coisa, parece que todo mundo sempre tem que ter uma opinião sobre aquilo. Tem que ter sempre um diagnóstico sobre todas as coisas, né? E fala com toda a certeza do mundo, com toda né? certeza. E quem tá assistindo absorve. E justificando aquilo com tanta certeza que aí daqui a pouco, quando você vê, você se depara com você mesmo no espelho e você não sei de nada. Pois é. Mas eu sei de tantas coisas, aquilo não funciona na minha vida. Por que será? Pois é. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma enfermidade física, por exemplo, você tá com a gripe, você tomou um remédio lá pra gripe, a gripe passa o ciclo viral, você ficou bom, tá curado. Quando se fala de saúde emocional, a gente pode falar, no caso de uma pessoa que vai pro processo, né? Eu vou por um processo, eu vou atrás de um profissional sério, vou fazer todo um tratamento. A gente pode falar em cura ou a gente pode falar em controle quando fala de saúde emocional? Depende. A resposta é depende, né? Depende, inclusive, porque a gente tem uma variada abordagem, né? Dependendo da abordagem, é porque a gente pode problematizar mesmo o conceito de cura. O que é cura quando a gente está falando de saúde mental? É nunca mais ter um episódio, né? Nunca mais se sentir daquela forma, é aprender a lidar com aquilo, é aprender a fazer com que aquilo não tome grande parte da sua vida, né? A gente pode falar em manejo, né? Em aprender a manejar e aprender a lidar, aprender a significar certas coisas, a identificar, né? Eu venho de uma abordagem onde a gente não gosta muito de falar no processo de cura, porque essa ideia de cura parece que a gente vai extirpar aquilo ali do ser humano, né? Sim. Então, assim, tá passando por processos ali de adoecimento, de dificuldade, de angústia com a vida, e aí vai fazer terapia e vai ficar tudo bem, e o mundo vai ficar cor-de-rosa, e eu nunca mais vou ficar triste, não vai existir isso. Novamente, a nossa experiência humana, ela é atravessada por uma angústia, porque a gente tá o tempo todo lidando com frustrações na vida. Então, quando a gente fala de processo terapêutico, qual é o fim desse processo, né? O que é que a gente busca com esse processo? É realmente dotar a pessoa de ferramentas e de estratégias para que aquilo ali, que aqueles sentimentos não mais a paralisem, Sim. não mais tomem conta da sua vida, não mais a definam, né? Para que a pessoa não seja a depressiva ou a ansiosa, Sim. né? Mas que ela possa passar por essa experiência sabendo que existem sentimentos de tristeza, existem sentimentos de ansiedade, que às vezes vão vir com força, mas que eu sou dotada de ferramentas e de estratégias para lidar com isso e para atravessar esses momentos de angústia, para atravessar esses momentos de depressão, de forma que eu não estou mais sozinha, eu tenho com quem contar, eu formo uma rede de apoio, eu tenho profissionais que possam me ajudar por um determinado tempo, e que eu também tenho minhas próprias ferramentas para lidar com aquilo, né? Então, algumas abordagens vão chamar isso de cura, outras abordagens vão chamar isso de vida, né? Eu aprendo a lidar com a vida nesse sentido. E as ferramentas e as estratégias são muito individuais, é bem caso a caso, sim, né? Sim. Então, cada pessoa vai aprendendo da sua forma a lidar com essa angústia que atravessa a nossa vida, especialmente quando a gente está passando por situações difíceis, né? Então, é mais ou menos assim, essa... É a minha visão mesmo, assim, no final de um processo terapêutico, é sempre nessa perspectiva, né? De dotar a pessoa de ferramentas, de estratégias para lidar com aquilo. Tem gente que vai passar anos em processo de tratamento, né? Existe uma diferença também quando a gente fala em relação ao processo psicoterapêutico com o psicólogo e um acompanhamento medicamentoso, né? O medicamentoso, ele geralmente é iniciado pensando-se com um prazo para que ele seja encerrado futuramente, né? O medicamento, ele entra com esse papel de controle de sintomas,
de ajustes das coisas que estão ali mais urgentes, né? Sim, sim. E a psicoterapia entra mais com essa visão mais ampla mesmo, de meio que tentar ali ajudar a pessoa a aprender a viver a sua vida, né? E a lidar com o que vem. Uma vez eu fiz um processo terapêutico, né? Eu sempre brinco assim, eu postei a minha vida antes e depois do Marcos, que era o meu psicólogo, né? E foi, assim, um momento muito rico, assim, um momento que Deus usou demais o processo terapêutico, porque eu descobri tantas coisas, raízes de tantas coisas na minha história, coisas que às vezes eu nem percebia, que impactavam nas minhas atitudes, nas minhas reações às situações presentes. Então, olha assim, caramba, eu não tinha percebido que isso aqui talvez é reflexo daquilo ali que aconteceu quando eu tinha 7 anos e tal. Você começa a fazer essas relações, e eu estava na ocasião com um distúrbio de ansiedade bem apurado, né? E ele falou assim, eu lembro que o meu psicólogo ainda era crente também, que era bom, é um pastor. E ele falou, Renata, encara como o espinho na carne, que você vai aprender, você tem aquilo ali, você tem aquele espinho na carne, você vai aprender a manejar isso. Ele falou exatamente o que você falou. Você vai aprender a manejar, você vai aprender a controlar, quando vier aquele coração, aquela palpitação mais acelerada, você já consegue identificar, ó, isso aqui eu não tô tendo um infarto, isso aqui, né, isso aqui é um processo reativo da minha mente, e você vai aprendendo a manejar isso. Né, às vezes com exercício de respiração, com trazer à memória coisas que vão te trazendo de volta para essa realidade, né? E eu digo assim, foi um momento muito rico, eu recomendo demais. Eu tinha falado para ele assim, olha, não quero alta, eu quero ficar com você. Vou ficar fazendo acompanhamento com você, não aceito. E ele, não, você tá de alta. Se agarrar no pé dele. Não, se um dia você quiser voltar, você volta, mas você não vai me usar de muleta, não. E eu digo assim, olha, acho que já tá em tempo de voltar pro Marco. Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada hoje pelo que eu faço, né? Mas eu sempre enxergo muito o psicólogo como essa pessoa que consegue... Instrumento de Deus, né? É um instrumento de Deus. Exato. Ele consegue ter esse olhar que a gente não consegue ter enquanto paciente, porque a gente tem uma limitação, né? Eu tô aqui, eu não tô vendo o que tá aqui nas minhas costas. Sim. E aí o psicólogo é excepcional, que olha, tem uma coisinha aqui, exato. Né? Eu lembro que eu saía aqui, eu lembro que eu saía assim às vezes eu saía do atendimento e eu andava com uns cards assim, que eu anotava, tipo, eu saía, eu falei, eita, aquilo ali que foi aqui. Aí eu ia lá anotar, pra não esquecer que isso aqui, sabe? E eu fui colecionando essas memórias do que Deus foi ministrando, porque Deus ministrou muito no meu coração, através da vida de um psicólogo, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Tem pessoas que estão nos assistindo que não têm acesso, por exemplo, a um plano de saúde, que dá direito a um psicólogo. Às vezes não tem uma condição financeira favorável que permita pagar por um tratamento. Existe no nosso estado, na nossa cidade, aqui em Recife, algum local que as pessoas, olha, eu posso procurar ajuda, mesmo sem não tenho condição hoje de pagar um tratamento, ou não tenho um plano de saúde, eu dependo de um SUS. Existe algum lugar em que a pessoa possa ir de forma gratuita buscar ajuda? Eu vou começar já vendendo a sardinha daqui, né? Porque a gente Você tem da o prefeitura, projeto... né? Não, daqui da igreja. Sim, tá. A gente tem o projeto Restaura, sim, né? Sim. Que tem essa proposta de atendimentos sociais, né? Sim. Mas é claro que é um projeto, assim, que não conseguiria dar conta de uma cidade inteira. Exato, gente. Ó, a gente tem que o Restaura na Paz do Lagoa. Realmente. Assim, enquanto política, existe uma política de atenção à saúde mental. Sim. Em que existe uma rede de atenção psicossocial, né? Então, o SUS, ele tem serviços que disponibilizam essa atenção à saúde mental. Mas a gente sabe que realmente as filas de espera são grandes para esses serviços, né? O lugar onde as pessoas podem procurar pelo SUS, geralmente é numa unidade básica de saúde, pedindo um direcionamento do médico, encaminhamento do médico, da enfermeira do postinho para a psicoterapia, que aí vai para essa lista de espera ambulatorial, de um atendimento ambulatorial, aguardar ser chamado. Mas eu sei de casos que pessoas que passam muito tempo esperando ser chamados, porque a lista de espera é muito grande, né? Então, existem outras possibilidades também. Em termos de urgência psiquiátrica, existe
o Hospital Ulisses Pernambucano. Muita gente tem preconceito, né, por toda a história de saúde mental que o hospital está ligado. Mas a respeito, assim, de uma urgência psiquiátrica, uma pessoa que está num momento de crise, tanto de ansiedade, quanto talvez de uma crise de uma ideação suicida, a urgência psiquiátrica do Hospital Ulisses Pernambucano tem os profissionais que são especializados nisso para acolher ali naquele momento de crise. Sim. E fazer o encaminhamento também para esse atendimento ambulatorial posteriormente. Uma possibilidade também de busca de atendimentos sociais que são baixo custo, não? Baixo custo, né? Ou gratuito, ou então com valor simbólico de R$10, R$20 a sessão, é buscar em universidades, né? Toda universidade que tem um curso de psicologia tem que ter uma clínica escola. Sim. E nessa clínica escola são feitos os atendimentos, né? Então, tipo geralmente... uma Fafiri, tipo uma católica. Fafiri, tem a Facho, a católica, a própria federal também... a Estácio. Então, várias universidades aqui no Recife, elas têm o curso de psicologia e tem essa clínica escola, onde são feitos os atendimentos pelos estagiários do curso de psicologia, né? E aí, esses atendimentos, esses estagiários, na verdade, eles são acompanhados por profissionais formados já. Então, os atendimentos, eles são de boa qualidade, né? Muitas vezes a gente fica, não, é estudante. Tá com preconceito porque é estudante. Mas, assim, clínica escola é um espaço de muita responsabilidade, porque os professores estão sempre acompanhando, né? Não, e uma coisa que eu sempre digo assim, eu fiz nada melhor do que você... Um exemplo, eu adoro ir para médico que... sempre está em congresso, que sempre está estudando. Porque o fato de estar estudando mostra que a pessoa está bem atualizada. Isso. Né? Pior é você ir para um profissional que não estuda, que não busca se capacitar. Então, quando você está ali naquele ambiente de ambulatório, escola, é uma pessoa que está ali recebendo informação e estudo do que há de mais atual. Exato. Né? Exatamente. E sendo acompanhado, né? Por profissionais que estão supervisionando. Então, faculdade com curso de psicologia é um bom local para se procurar atendimento gratuito, sabe? Porque a lista de espera geralmente não é tão grande quanto é num postinho e tem um acesso um pouco mais facilitado, né? E aí, como tem muitas faculdades também espalhadas pelo Recife, é uma boa oportunidade, pedida, né? Para tentar procurar. Eu lembrei também do Ampare, né? Tem a Ampare, que é específico mais para quem tem pânico, né? Que também são tarifas mais baixas, né? Isso. Né? Fica ali no CREMEP, se eu não me engano, por ali perto da sede. Exato. A Associação dos Amigos de Pânico. Então, assim, hoje, vergonha... É como a gente tem um lema que sempre se fala no 30 Semanas, que é um dos programas que a gente tem aqui na igreja. Vergonha é não se cuidar. Sim. Exatamente. Vergonha é você não se cuidar. Então, assim, não é vergonhoso você... Muito pelo contrário, eu acho que é muito... É muita hombridade, é muita integridade, é muito honesto você chegar e eu preciso de ajuda. Eu acho que é isso que Deus espera da gente. Sim. Né? O ser humano não nasceu para andar sozinho. Né? Nós somos um ser social, né? Deus, ele fez a gente relacional. Né? A própria Trindade já é uma comunidade relacional. Então, assim, Deus, ele nos mostra isso, essa importância. Então, eu acho assim que é fundamental esse bate-papo. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida nessa comunidade, né? Como irmã na fé, como profissional, né? Como uma das psicólogas do Restaura, que é o nosso projeto social, terapêutico. Cuidar de quem cuida, né, Alice? Cuidar de quem cuida. Então, assim, isso é maravilhoso. São cenas dos próximos capítulos, que em breve vocês vão ver por aí. Mas, assim, eu quero agradecer a sua presença. Eu acho que esse podcast vai ser muito importante para as pessoas que estão assistindo. Até para quebrar um pouco essa barreira, quebrar um pouco esse preconceito, né? Como eu falei aqui, vergonha é não se cuidar, gente. Então, se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente, o que é que você diria? Eu acho que eu diria assim, como você falou, né, Renatinha? Procurar ajuda é essencial. Mas às vezes a gente está num momento de tanta fragilidade que a gente não consegue nem ir buscar nesses espaços, né? Buscar um profissional. Então, assim, não tenha vergonha de falar com quem está do seu lado, né? Seja com uma pessoa da sua família, seja com um irmão na fé, que a gente está aqui para escutar, a gente está aqui para fazer esse acolhimento, né? E buscar essa ajuda ali da sua rede de apoio. Não tente lidar com as coisas sozinho, não tente fazer as coisas sozinho. A gente precisa do outro. Tem que quebrar o orgulho, né? Quebrar o orgulho, buscar essa ajuda, não ter vergonha de pedir. E para quem está no outro lado também, de que está mais fortalecido, mas que percebe alguém que está num momento de fragilidade, a melhor coisa que a gente pode fazer é escutar.
né? Escutar sem julgamento, escutar com acolhimento e ofertar a mão, oferecer a mão, né? Eu tenho um trechinho, vou pedir licença aqui. Claro, fica à vontade. Para ler só um versículozinho que está lá em Jó 21, que para mim é muito significativo nesse sentido. Que Jó tá nesse momento de sofrimento, né? E os amigos estão ali falando um bocado de coisa no ouvido dele. E aí ele fala, eu vou ler aqui nessa versão que fica até mais claro. Ele fala para os amigos: o melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Então é isso, quando a gente está escutando um irmão, a gente está dando um conselho, a gente também está sendo ali meio de graça, né? E a gente pode direcionar essa pessoa que está mais frágil ali para os espaços de ajuda, né? E aí um profissional, psicólogo, psiquiatra pode estar ali disponível como meio de graça de Deus mesmo na vida de cada um que precisar. Amém, gente, que incrível, que bate-papo incrível, muito feliz, agradeço demais, Eu que Alice. agradeço, Renatinha, a oportunidade Uma maravilhosa de estar bênção, aqui. você compartilhando todo o seu saber com a gente, obrigada, viu, obrigada mesmo. Estou à disposição, eu que agradeço. Gente, é isso, nós vamos ficando por aqui. Se você tiver dúvidas, se você tiver pergunta, coloca nos comentários, que aí a gente passa para a Alice ela vai lá, responde você, retira suas dúvidas. Mas não fique sozinho, busque ajuda. A gente fica por aqui e na próxima a gente se encontra com outro tema. Até mais, Deus abençoe. Tchau, tchau.